Olá, irmãos. Sou o pastor José Carmo e estamos conectando na palavra. Conexão Querigma, proclamação da palavra. Eu quero refletir com vocês neste momento um texto muito gostoso. Está lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, os versos 9 até o versículo 18. E o texto nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende vós com todos os homens. Queridos, o apóstolo Paulo nos traz uma reflexão muito bonita, nos ajudando a desenvolver estas virtudes. No verso de número 10, ele diz algo muito importante, em que ele fala: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Há uma narrativa de uma das Olimpíadas de uma menina chamada Susana, que aos 14 anos de idade ela foi participar de uma maratona. E correr uma maratona, queridos, significa extenuar-se ao limite físico e mentalmente. Porém, esta pré-adolescente, aos seus 14 anos de idade, ela tem a ver com levar outra pessoa. O esforço que ela queria para esta maratona não era simplesmente externar, né, a sua força, o seu limite, mostrar a sua capacidade física, a sua capacidade mental e até mesmo psicológica, mas na realidade ela sempre pensou em levar o seu irmão mais velho para competir, para participar com ela. O que ela fazia? Ela empurrava a cadeira de rodas dele. Quando Jessé, o seu irmão mais velho, tinha quase 2 anos, ele teve uma parada cardíaca que o deixou com uma lesão neurológica grave e uma paralisia cerebral. E hoje, Susana renuncia aos seus próprios objetivos, tanto na corrida quanto para qualquer outra atividade, para que Jessé possa, de fato, estar sempre junto com ela, pertinho dela, competir com ela. E isso nós enxergamos um amor muito grande, né? A gente percebe quanto amor e abnegação. E na realidade, queridos, o que o apóstolo Paulo ele pensou em termo de amor e sacrifício quando encorajou seus leitores a amar-se com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ele sabia, né, que os cristãos romanos lutavam com problemas seríssimos. Eles lutavam com problema de inveja, eles lutavam com problemas de iras e fortes desentendimentos.
lá no verso 18, nós enxergamos isso, em que ele diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Com todos os homens. Ele sabia que os cristãos romanos lutavam com estes problemas. Por isso, ele os encorajava e a permitir que o amor divino fosse a regra no coração de cada um deles. Cada um deles. Esse tipo de amor, queridos, enraizado no amor de Cristo, sempre luta e lutaria para dar o melhor possível para o outro, para o nosso próximo. Tanto é que, quando nós analisamos os 10 mandamentos, nós temos algo de fundamental importância, em que ele começa os 4 primeiros versículos, né, nos levando a honrar a Deus, a buscar a Deus, a dedicar a nossa vida a Deus, compreender, né, que Deus, ele é dono do ouro, da prata, digno de honra, glória, louvor e exaltação a ele. Toda honra, toda glória, todo louvor. E os 4 primeiros versículos nos leva a honrar o nome do Senhor, um tratamento em que nós precisamos ter diretamente com Deus. E os demais 6 versículos nos leva, né, a uma compreensão do tratamento com o nosso próximo. E quando Jesus expressa isso, ele fala os 2 grandes mandamentos: honra o Senhor teu Deus, ame-o de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? E ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor que você tem por você, o bem que você quer por você, que você tenha pelo seu próximo. Então, esse tipo de amor é um amor enraizado no amor de Cristo. É um amor enraizado no amor de Cristo. Quando nós olhamos no verso 13, né, a palavra que o apóstolo Paulo escreve que diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Quem ama dessa forma deseja de fato considerar os outros mais dignos de honra do que eles próprios. Quando fazemos uma comparação com o verso 10 e o verso 16, o verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. No verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. É muito comum isso, né? Às vezes, o nosso orgulho fala mais alto. Às vezes, nós queremos ser mais sábio do que aquele que é simples e humilde, quem sabe até mesmo, né, de pouca cultura, mas uma sabedoria imensa. Eu mesmo, quantas coisas aprendi com pessoas idosas, com os meus pais, com pessoas que eram os meus companheiros de trabalho. Quantas vezes eu parei para ouvir, para aprender, né, coisas novas, diferentes, com pessoas que às vezes não tinham estudo, mas tinham sabedoria, eram pessoas inteligentes, capacitadas. E isso nos leva a um crescimento muito grande diante do Senhor, porque Deus, ele faz as coisas pequenas, ele faz as coisas humildes, até mesmo para abençoar aqueles a quem ele quer. E o fato, querido, como nós, seguidores de Jesus, nós precisamos continuar essa corrida, que nós chamamos de corrida de amor, e ao mesmo tempo ajudando outras pessoas a finalizá-la. Isso pode ser difícil na nossa vida, na nossa caminhada, na sua caminhada? Pode ser, porém, isso honra a Jesus. Então, pense, por amor, confiamos que Deus nos fortalece a amar e servir as pessoas. Quando nós estamos dispostos a servir, com certeza as bênçãos do Senhor
elas virão sobre nossas vidas. Como Jesus demonstrou que amar é mais do que apenas emocionar-se. Nós precisamos, mais do que nunca, aprender a amar o nosso próximo, com o mesmo sentimento de amor que temos por nós. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, num conflito familiar, num conflito no trabalho, num conflito com até mesmo seus vizinhos, você precisa então aprender a amar aquele que te persegue, a amar aquele que você tem dificuldades em relacionamento. Eu vou até um pouquinho mais longe. Precisamos aprender a perdoar, liberar perdão. Ah, mas a pessoa que precisa me pedir perdão. Não, mas libere o perdão. E você vai ver o quanto você será abençoado. O amor fraternal é um amor de irmão, de sentimento. É um amor profundo, um amor que te liga. É um amor que realmente demonstra parte daquilo que Jesus fez por você na cruz. O Evangelho de João, capítulo 16, no capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus, ele amou o mundo antes que você aprendesse a amar. Deus, na sua mente, já te amou primeiro. Antes dele formar a você, ele te amou. E a palavra diz que ele amou o mundo, amou o cosmos, de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso. Quem sabe Deus está te chamando. Você é um eleito do Senhor. Que essa mensagem possa despertar em você esse chamado de Deus na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Pense nisso. Eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, todo o poder e autoridade está nas mãos do Senhor. Tudo, meu Deus, que o Senhor criou e deixou aqui, meu Pai, para que possamos administrar aquilo que o Senhor nos deu autoridade. E às vezes nós erramos, perdemos o itinerário, perdemos, ó Deus querido, o nosso foco pelas visões deste mundo, pelos coloridos deste mundo. Reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, somos pecadores. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos ajude a amar o nosso próximo, a ser hospitaleiro, a ter o mesmo sentimento fraternal. Dá-nos a tua bênção e a tua direção. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no YouTube. É só você digitar Conectando na Palavra, tudo junto. Vai aparecer lá, Conexão Kerigman, um leãozinho do lado. Tá? É o nosso canal no YouTube. Siga-nos, eu tenho certeza que você encontrará uma palavra que vai falar ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Amém.